Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Saúdo-vos com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para gravar mais um áudio devocional da palavra do Senhor aos nossos corações. Palavra que é viva, eficaz e poderosa, a única que pode todas as coisas é a palavra do Senhor. Porque quando a palavra do Senhor sai, não volta vazia. Assim como a chuva que cai sobre a terra e através da chuva dá fruto e frutos em abundância, assim a palavra do Senhor não torna para ele vazia também. A palavra de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e versículo 17, vai nos dizer assim: então todos agarraram Sostênes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém a Galho nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Sincreia, porque tinha voto, e chegou a Efésio e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu a Efésio. E chegando a Cesareia, subiu e partiu de Efésio, e chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia, e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Glória a Deus. Esta passagem nos revela quando o apóstolo Paulo, aleluia, estava ali de partida de viagem para Jerusalém, e levanta-se um servo de Deus e disse: não vais para lá, porque lá te esperam prisões, te esperam cadeias, lá vão te maltratar, vão te prender. Mas Paulo, pelo Espírito de Deus e cheio de ousadia, falou: eu vou. Como diz no versículo 9 do mesmo capítulo 18, vai dizer: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aleluia. Então Deus falou e encorajou a Paulo, e ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordamente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Então Paulo foi, e quando ele estava lá, Deus apareceu em visão para ele e disse: não temas, mas fale e não te cales. Nós sabemos que o apóstolo Paulo fez uma obra missionária grandiosa na presença do Senhor. E quando Deus levantou aquele profeta para falar para ele: não vá, ou então se for, lá te esperam prisões, te esperam cadeias. E ali os judeus haviam feito um jejum que eles não iriam comer enquanto não matassem a Paulo. Imagina o tipo de jejum. E tem gente no dia de hoje que se diz crente e faz jejuns parecidos com esse, para fazer mal ao próximo. Porque os judeus eram religiosos, se diziam servos do Deus vivo, mas eram religiosos. Fizeram esse jejum para matar Paulo. Prenderam ele ali, levaram ele a julgamento. Mas como nós vimos, que a Bíblia nos falou, que Galho não quis
julgar. Ele disse: se a causa é só de palavras, não tem por que eu julgar. Ele não cometeu crime algum, mas eles lançaram mão de Sostênes, o principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém a Galho, nada dessas coisas o incomodava, porque ele sabia que ali era questão do judaísmo, uma questão de judeus que não aceitavam o verdadeiro evangelho, o Cristo ressurreto, o Cristo Salvador, o Cristo maior do que tudo e do que todos. Eles não aceitavam. Ele disse: eu não vou me meter nesta causa. Este homem não cometeu crime algum. Para tentar intimidar, lhe lançaram mão, de Sostênes, o principal da sinagoga, e feriram ele, para tentar pôr uma pressão para condenarem a Paulo, para matarem a Paulo. Mas o servo de Deus, ele tem convicção. E Deus disse: ninguém te tocará, ninguém lançará mão de ti nesta cidade, pois tenho muito povo nesta cidade. Não temas, mas falas e não te cales. É a ordem do Senhor para mim e para você hoje. Aquilo que Deus mandar falar, não temas, mas fale e não te cales, porque o Senhor não vai deixar ninguém lançar a mão de ti enquanto você estiver obedecendo a palavra dele. Ele disse para Jeremias: eis que eu te levanto hoje como torre forte, como torre de bronze. Aleluia. Se te passares pelas águas, não te afogarão, não te submergerão. Se passares pelo fogo, não te queimará. Eis que eu te dou as nações como profeta. Eu te escolhi, te lavei, te remi desde o ventre da tua mãe. Antes que fosse formado, eu te conheci, te santifiquei e te dei as nações por profeta. Fale e não te cales. Aleluia. Vou ler mais uma vez. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Quantas vezes o Senhor vai falar: não temas, eu sou contigo? Várias vezes na palavra do Senhor. Estudiosos vão dizer que na Bíblia o Senhor fala 366 vezes não temas. Então tem um não temas para cada dia da nossa vida. Se o ano é 365 dias, então o Senhor todo dia está falando para nós: não temas, não te cales, eu sou contigo. Ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Foi o que o Senhor falou para Paulo. Aleluia. E ele foi ali e ainda disputava na sinagoga com os judeus. Então as sinagogas, que é hoje sendo motivo de tristeza para nós, as grandes igrejas, são como as sinagogas. Você vai ali para pregar a verdade e acaba disputando com aqueles que querem distorcer a verdade. E Paulo pregava no meio desses fariseus. Às vezes também nós temos que pregar no meio dos fariseus. Não tem escolha, não tem saída. E a vontade deles é lançar a mão da gente, é matar, é fazer mal. A vontade é essa. Mas nós temos que estar orando, pedindo a Deus para converter o coração deles, que eles venham se converter verdadeiramente na presença do Senhor, como Nicodemos, que mesmo sendo fariseus, aceitou Jesus, aceitou a vontade do Senhor e entendeu que ele teria que nascer de novo para entrar no reino dos céus. E nos dias de hoje não é diferente. Há muitos fariseus dentro dos templos, dentro das igrejas, à frente das igrejas, mas nós, com a ordem que o Senhor nos deu de abençoar e orar até pelos nossos inimigos, temos que orar para que Deus venha salvar este povo, porque a maior tristeza de uma pessoa, de uma alma, é cair no inferno onde não tem mais saída, onde é tormento eterno. E não podemos desejar isso nem para o nosso pior inimigo. Mas como Jesus falou, orai até pelos vossos inimigos, para que eles venham ter direito também de ser chamados de filho do Deus Altíssimo, para que eles venham ter direito à árvore da vida, para que eles venham ter direito à salvação. Porque enquanto a vida é esperança, se ainda está viva, nossa obrigação
é orar, é pregar a verdade, quer queiram, quer gostem, quer não gostem, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim o Senhor falou para Ezequiel: anuncia a casa rebelde de Israel, quer ouçam, quer deixem de ouvir, quer queiram ouvir ou não queiram ouvir, fale. E Paulo ali disputava com eles. Paulo pregava o verdadeiro evangelho nas sinagogas. Aleluia. Aleluia. Ele saía fazendo a obra missionária, como nos dias de hoje o Senhor quer muito a obra missionária de nós também. Sair nos lugares pregando, evangelizando, principalmente sendo um exemplo, como diz no versículo 19. E chegou a Efésio e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Então ele não aceitava o evangelho falso, né? Como diz o louvor que está aí repercutindo no mundo, o evangelho de fariseu, ele não aceitava. Ele pregava contra, mesmo que um dia ele foi um fariseu, quando ele ainda era Saulo, mas ele teve um encontro com Jesus e se converteu. Muitos dentro da casa do Senhor está precisando ter um verdadeiro encontro com Jesus. Muitos estão lá há 10, há 20, há 30, 40 anos e nunca tiveram um encontro com Jesus. Verdadeiramente nunca tiveram um encontro com Jesus. Mas no dia que tiver o encontro e abrir o coração, o Senhor muda a história, muda a vida, muda o caminhar, o falar, o andar, o vestir, o tudo. O Senhor muda. Porque tempo de cristão não salva a ninguém. Muitos precisam ter um encontro com Jesus, como Paulo teve, como Nicodemos teve um encontro para ouvir o Mestre, parou para ouvir a Ele. Aleluia. E Paulo saiu ali de cidade em cidade, fazendo esta obra missionária. Onde ele passava, os irmãos rogavam-lhe para que ficasse mais algum tempo. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Efésio. Ele procurava fazer a vontade de Deus. Os irmãos adularam: não vou ficar, mas querendo Deus, se Deus quiser, outra vez eu voltarei a vós. O que devemos fazer? Pôr Deus em primeiro lugar, para que tudo vai bem na nossa vida. Se Deus quiser, querendo Deus, tem que ser desta forma. Aleluia. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Tudo isso aconteceu em Jerusalém, porque sabia que Jerusalém, que Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, o sangue deles serão requeridos de ti naquele dia. Paulo sabia que Jerusalém era o lugar onde os profetas eram mortos, onde os servos de Deus eram mortos, onde os servos de Jesus eram mortos. Jesus morreu em Jerusalém, muitos dos apóstolos, e Deus ainda usou o profeta para falar com ele: não vás, porque lá não te espera coisa boa. Mas ele foi, mesmo assim Deus o protegeu lá. Tentaram condenar, tentaram matar, fizeram um jejum para matar ele, só iam comer depois se matassem ele, mas Deus o livrou. Então, quando Deus tem um chamado na nossa vida e nós obedecemos a voz dele, pode se levantar o que for contra nós, Deus nos livra. Mesmo Jonas em desobediência, Deus teve misericórdia e livrou ele do ventre do peixe, porque ele se arrependeu. Então, se você está em desobediência, está em contrário à palavra do Senhor, está em rebeldia contra a palavra do Senhor, se arrependa hoje e Deus te livrará do calabouço, da situação difícil. Às vezes, em obediência, como Jeremias, como José, mesmo assim Deus permite ir para o calabouço. Mas aquilo ali não é para destruição, não. É para a glória de Deus, é para exaltação depois, como foi para José, como foi para Jeremias. José se tornou governador, Jeremias se tornou o único profeta honrado em Jerusalém. Todos foram em cativeiro ou viraram escravos, mas Jeremias ficou livre para escolher ficar em Jerusalém ou ir para a Babilônia e viver a sua vida honrado, porque o rei da Babilônia falou: a tua fama tem chegado até lá.
E por isso eu te dou o direito de escolha. Quer ir comigo como convidado de honra para a Babilônia? Ou ficar aqui na tua terra? Jeremias ficou. Depois que ele viu a destruição, viu tudo, mas a palavra que Deus deu, Deus cumpriu. Deus guardou ele e honrou ele. Saiu honrado no final de tudo. Aleluia. E Paulo cumpriu as suas missões. Saiu pelas cidades confirmando todos os discípulos. Ele disse: guardei a fé, encerrei a carreira. Ele fez a vontade do Senhor. E nós temos feito a vontade do Senhor. Temos feito essa mesma obra missionária com tanto empenho, correndo até risco de vida às vezes, falando a verdade igual o Senhor mandou lhe falar. Fale, não te cales, não temas, porque eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Nós temos corrido risco até de vida, temos sido perseguidos, porque o verdadeiro cristão tem que ser perseguido. Se não tivesse sendo perseguido, tivesse sendo amado por todos na igreja e até por alguns fora da igreja, alguma coisa de errado tem. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aleluia, este mundo já é do maligno, mas ele deixou uma esperança da sua vinda, uma palavra confirmada: e eu voltarei para buscar o meu povo, ele está às portas. Então se prepare, que Deus vos abençoe e se dedique à obra. Toma o exemplo de Jesus e o exemplo de Paulo para fazer a obra do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.